Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, a este Pai misericordioso, a este Pai infinitamente bondoso, a este Pai infinitamente justo, por nos conceder constantemente oportunidades para o nosso aprendizado, para o arrependimento e iniciarmos verdadeiramente um processo de transformação. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, conforme nós encontramos lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo, e que possamos aproveitar, todos nós, aproveitarmos da melhor maneira possível estes belíssimos ensinamentos que nós temos à nossa disposição para o nosso aprendizado, para o nosso esclarecimento. Estes belíssimos ensinamentos que os Espíritos amigos, com a permissão do plano maior, com a permissão de Deus em primeiro lugar, nos trouxeram para que pudéssemos, pouco a pouco, irmos tendo acesso à verdade. E hoje trouxemos para as nossas reflexões mais um capítulo do Livro da Esperança, o capítulo de número 54, onde Emmanuel nos traz aqui ensinamentos belos e profundos acerca de um certo engenho divino. Aqui pelo título já dá para ter uma noção, uma ideia sobre qual engenho Emmanuel aqui está nos falando neste título, já que no último encontro nosso, quando estudamos o capítulo 53, Emmanuel também nos trouxe como título Bênção Maior, exatamente nos falando acerca do corpo físico. Mas antes de começarmos aqui, nestas belíssimas palavras de Jesus, de Kardec, de Emmanuel, através de Chico Xavier, neste capítulo de número 54, hoje faremos uma leitura não do livro Minutos de Sabedoria, mas uma mensagem que recebemos ontem e que postamos no perfil e que vários companheiros e companheiras tiveram acesso e se manifestaram acerca destes belíssimos ensinamentos, uma mensagem de André Luiz, através de Chico Xavier, que tem como título Não Estrague o Seu Dia. Então achei importante e oportuno lermos e refletirmos acerca destes ensinamentos de André Luiz e Chico Xavier. Então aqui André Luiz, nesta mensagem, nos chama a atenção para o seguinte: não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. Quando foi que você teve alguma notícia em que, através da irritação sua ou de alguém, tenha solucionado algum problema? E aí ele diz na sequência: as suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Você ficar contrariado não vai alterar a natureza das coisas, das situações, das circunstâncias. E acrescenta: os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor
não modifica a vida. Sem sombra de dúvida que o meu mau humor não modifica a vida, em especial para melhor, mas modifica para pior, porque com certeza com o mau humor constante, iremos desenvolver de uma forma mais rápida e fácil doenças refletindo no corpo físico. E ainda ele diz que a sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. Sem sombra de dúvida que a sua tristeza não será luz no caminho de ninguém, mas a minha alegria, sem sombra de dúvida que será luz no meu caminho e no caminho dos outros. E ainda ele acrescenta que o seu desânimo não edificará a ninguém. Não conseguiremos a edificação através do desânimo, ao mesmo tempo que as suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. Então, sem sombra de dúvida, que as minhas lágrimas não substituem o trabalho incessante pela e para a nossa transformação. Ao mesmo tempo, ainda André Luiz nos diz que as suas reclamações, as minhas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Então, ficarmos reclamando não vai acrescentar nada. Ele diz aqui, nem um grama de simpatia dos outros para conosco. E aí ele repete, não estrague o seu dia. E aí ele encerra dizendo, aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Então aqui ele nos chama a atenção para essa necessidade de não estragarmos o nosso dia e trabalharmos constantemente aprendendo com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo para o infinito bem de todos nós. Então aqui encerramos essas reflexões com André Luiz para iniciarmos com Emmanuel, neste capítulo de número 54 do Livro da Esperança, quando Emmanuel buscou como referência para início dessas reflexões palavras de Jesus, anotação do evangelista Mateus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 22, quando Jesus disse, e Mateus anotou, e vem Emmanuel e busca para nós estas informações para reflexões, que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então aqui Jesus, na sua sabedoria, nos ensinando sobre o uso correto de toda a instrumentação que nós temos à nossa disposição, através do corpo físico, este engenho divino, que nós temos neste engenho divino, estas portas, estas janelas que nós conhecemos com o nome dos sentidos, ou neste caso aqui ele falou dos olhos, também ele fala, em outros lugares ele fala dos ouvidos, e Emmanuel aqui fala dos olhos e dos ouvidos, mas aqui Jesus nos falou sobre os olhos. Se nós vigiarmos o nosso olhar para olharmos as coisas, olharmos à nossa volta com os olhos do coração, com os olhos da indulgência, com os olhos do perdão, com os olhos da sabedoria, sem sombra de dúvida que os nossos olhos, desta forma sendo bons, todo o nosso corpo estará em luz, todo o nosso corpo será um facho de luz. E Emmanuel buscou mais uma vez no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17º, logo no item seguinte, o que lemos ontem, inclusive até lemos este item que Emmanuel anotou aqui neste capítulo 54, quando o Espírito amigo
anotação de Kardec, lá neste item do 17º, item 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, este espírito amigo nos disse o seguinte, na forma de um questionamento: sereis porventura mais perfeitos se, martirizando o vosso corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Então aqui foi feito este questionamento, nesta mensagem belíssima, deste item 11 do capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo. Será que nós nos tornaremos melhores simplesmente por castigarmos o nosso corpo físico? Se nós não nos tornarmos menos orgulhosos, menos egoístas e mais caridosos, sem sombra de dúvida, simplesmente martirizando este instrumento, que é apenas um instrumento verdadeiramente falando, ele não tem culpa pelas nossas delinquências, pelas nossas escolhas equivocadas. Então, em martirizar, em espancar este instrumento, pelo uso correto deste instrumento, que eu, ser imortal, direciono este instrumento para fazer coisas erradas, sem sombra de dúvida, se eu não me tornar mais caridoso, abrandando orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, sem sombra de dúvida que castigar o corpo físico não resolve nenhum problema moral nosso. E ainda ele diz o seguinte, não há... Aí ele diz, respondendo a este questionamento, não, a perfeição não está nisso. A perfeição está exatamente está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Então aqui, sem sombra de dúvida, que a nossa perfeição relativa, ela está exatamente neste esforço constante que precisamos realizar para a nossa transformação, a reforma íntima que a doutrina espírita nos fala fartamente, nos ensina tanto, e que Jesus nos falou tanto acerca dessa necessidade de aprendermos a nos tornarmos pessoas melhores, fazer aos outros tudo aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem, amarmos-nos uns aos outros como irmãos, amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, e assim sucessivamente. Jesus nos deu todas as orientações para nos tornarmos pessoas melhores. Não precisamos, sem sombra de dúvida, e não ganhamos nada em ficarmos nos comportando desta forma. Igual uma irmã ontem, nos seus comentários acerca desta mensagem de André Luiz, fez um comentário belíssimo, onde ela falou que já passou do tempo de ficarmos com picuinhas, sem sombra de dúvida, que é simplesmente perder tempo. É preciso, conforme nos diz Emmanuel, erguer a fronte e seguir adiante. E aí vem Emmanuel, depois dessas palavras de Jesus e dos Espíritos amigos em O Evangelho segundo o Espiritismo, e nos esclarece mais da seguinte maneira: guardas a impressão de que resides de modo exclusivo na cidade ou no campo, e na essência moras no corpo. Então aqui Emmanuel nos traz aqui um lembrete belíssimo, onde ele nos diz que, via de regra, quando nós somos questionados, onde você mora? Você mora no meio, na zona urbana ou na zona rural? Então aqui ele nos diz que, via de regra, nós falamos que moramos na cidade ou no campo. Aí ele nos diz que, na verdade, nós não moramos nem na cidade e nem no campo. Em essência, na essência, verdadeiramente falando, nós moramos neste instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico. A nossa localização pode se dar no meio urbano ou no meio rural, mas a minha moradia, em primeiro lugar e acima de tudo, é exatamente o corpo físico, conforme Emmanuel aqui sabiamente nos lembra. Você não mora nem no campo, nem na cidade. Você mora neste corpo. E ele acrescenta o seguinte, que as máquinas modernas asseguram facilidades enormes.
Sim, sem sombra de dúvida. Aqui Emmanuel falando há tantas décadas atrás acerca de máquinas modernas, qual era a modernidade que nós tínhamos na época em que Emmanuel psicografou através de Chico Xavier este livro? Sem sombra de dúvida que a modernidade daquela época era muito diferente dos dias de hoje, porque este livro foi psicografado lá no início da década de 1960. O prefácio dele foi assinado por Emmanuel no dia 18 de abril de 1964. Ou seja, 1964, Emmanuel nos falando aqui acerca de máquinas modernas. E hoje, tantas décadas depois, e as máquinas modernas que nós temos hoje? Então, nesta época, Emmanuel já fazia referência a máquinas modernas, mas que essas máquinas modernas, sem o concurso das nossas mãos, não tem valor nenhum, conforme nos diz aqui. As máquinas modernas asseguram facilidades enormes, valeriam muito pouco sem o concurso das mãos. Ou seja, as mãos que nós temos aqui neste instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico, que não estão dependuradas em nossos braços simplesmente para enfeitarem o nosso corpo físico, sem o concurso dessas mãos, essas máquinas ultras modernas que nós temos hoje, elas de pouco valeriam para nós. E ainda ele diz, nós temos palácios, ele diz aqui, de palácios voadores, alçam-te às alturas. Na experiência cotidiana, equilibras-te nos pés. Então aqui ele fala de palácios voadores, como eram os aviões daquela época, comparando com os aviões de hoje, as embarcações daquela época com os transatlânticos que nós temos hoje. Sem sombra de dúvida que há uma diferença muito grande. Mesmo assim, os nossos pés são exatamente instrumentos que estão aqui no nosso corpo físico, em que nós usamos para nos equilibrar quando estamos aqui na Terra. E aí ele diz na sequência que os grandes telescópios são maravilhas do mundo. Comparemos os telescópios de 1964 com os telescópios de hoje. Sem sombra de dúvida, avançou bastante, mas ele nos diz que os grandes telescópios são maravilhas do mundo. Não teriam qualquer significação sem os olhos. Ou seja, do que adiantaria nós termos estes grandes telescópios se não enxergássemos? Então não precisaríamos ter telescópios, porque não iriam nos levar a lugar nenhum em relação à exploração do universo diretamente aqui da Terra. E ele nos diz ainda que a música é cântico do universo, passaria ignorada sem os ouvidos. Então precisamos dos nossos ouvidos. Então aqui ele já nos falou das nossas mãos, dos nossos pés, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, que estão aqui nesta composição dessa instrumentação maior que é o corpo físico. E aí ele diz na sequência, nos esclarecendo um tanto mais, imperioso que saibamos, todos nós, é imperioso que saibas manejar o corpo. Então é preciso, sem sombra de dúvida, que todos nós aprendamos manejar corretamente, ou mais próximo do correto possível, o nosso corpo físico na condição de engenho divino. O nosso corpo físico, conforme ele disse no título, é um engenho divino, a máquina mais completa e complexa, que até hoje nós não conhecemos bem, o nosso corpo físico, engenho divino, que a vida te empresta. Então prestemos atenção que Emmanuel nos fala que a vida maior nos empresta o corpo, não é nosso. Eu não sou o proprietário deste instrumento que eu utilizo provisoriamente, assim como você
também não é proprietário ou proprietária do seu corpo, que é apenas um instrumento seu como essência divina, é emprestado provisoriamente, instrumento que é indispensável à tua permanência na estância terrestre. Então, para que permaneçamos aqui na Terra, nos manifestando, nós precisamos deste instrumento mais grosseiro, mais materializado, matéria mais densa, que é o corpo físico. Não te enganes, nos chama a atenção Emmanuel, não te enganes com o esmero de superfície. Quer dizer, aí ele fala que quer dizer do motorista que primasse por exibir um carro admirável na apresentação, sentando-se alcoolizado ao volante? Então aqui ele nos chama a atenção através deste questionamento, parece simples, mas o que dizer, o que você diria de um motorista que está ali se exibindo em mostrar um carro, um super carro para você, mas ele sentado ali ao volante, alcoolizado? Então aqui ele nos chamando a atenção para a necessidade de termos equilíbrio constante na condução e no uso deste instrumento, que é este engenho divino, o corpo físico. E ainda acrescenta: estimas a higiene, sabes fugir do empanzinamento com quitutes desnecessários. Então aqui ele fala que é preciso estimar pela higiene deste instrumento e, ao mesmo tempo, nós precisamos fugir daquela necessidade que criamos de comer em excesso. Aqui ele fala de empanzinamento com comidas desnecessárias ou comer em excesso. Justo igualmente expungir o lixo ou expelir o lixo moral de qualquer manifestação que nos exteriorize a individualidade e evitar a congestão emocional pela carga excessiva de anseios inadequados. Então é preciso, sem sombra de dúvida, que nos esforcemos constantemente para a nossa melhoria moral, que ele chama de congestão emocional, quando nós nos comportamos de forma desequilibrada e de forma inadequada. E ainda nos diz que a vida orgânica é baseada na célula, e cada célula é um centro de energia. Inclusive, André Luiz faz estudo acerca das células, onde ele nos diz que cada célula do nosso corpo, que são trilhões de células que compõem o nosso corpo, é cada uma um centro de força, conforme nos fala aqui Emmanuel, que todo arrastamento da alma a estados de cólera, ressentimento, desânimo ou irritação equivale a crises de cúpula, ocasionando desarranjo e desastre em forma de doença, desequilíbrio da comunidade celular. Então, quando nós nos desequilibramos através da cólera, ressentimento, desânimo, irritação, nós estamos desarranjando toda a comunidade celular, porque uma está interligada à outra. E por último, Emmanuel nos lembra: dirija o teu corpo com serenidade e bom senso. Então é preciso que aprendamos a dirigir este instrumento, usar esta instrumentação física, sem sombra de dúvida, com serenidade e bom senso. Compenetra-te de que, embora a ciência consiga tratá-lo, aqui ele falando em 1964 sobre a ciência já conseguindo tratar o corpo físico, reconstituí-lo, reanimá-lo, enobrecê-lo e até mesmo substituir-lhe determinados implementos, ou seja, ele falando aqui de transplantes. Hoje, sem sombra de dúvida, a nossa ciência já muito mais avançada do que lá nos idos de 1964. Então ele nos fala sobre tudo isto e encerra dizendo: no entanto,
ninguém, ninguém na Terra encontra corpo novo para comprar. Então cuide do seu corpo físico, cuide desse instrumento que você tem, que eu tenho à minha disposição e que você tem à sua disposição, porque não temos aqui na Terra nenhum local para comprarmos um outro corpo físico novo. Conforme ele diz aqui, ninguém na Terra encontra corpo novo para comprar. Ou seja, para você ter um novo corpo, é preciso que você renasça, conforme Jesus disse naquele diálogo com Nicodemos, é preciso nascer de novo. Sem isto, você não terá um novo corpo físico para dar continuidade ao seu trabalho de transformação. Então, cuidemos deste instrumento, respeitemos este instrumento, porque ele, sem sombra de dúvida, é um engenho divino, é uma bênção maior que nos foi emprestada provisoriamente e precisamos, sem sombra de dúvida, nos tornarmos bons administradores. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs de jornada. É uma satisfação imensa nos encontrarmos aqui mais uma vez, apesar de todas as dificuldades pelas quais nós estamos passando, este período mais complicado que nós estamos vivendo e vivenciando, em especial aqui no Brasil, da pandemia, um ano depois, a situação mais complicada está exatamente neste momento. É preciso ter forças, é preciso que nos unamos em oração para seguirmos adiante. Enquanto nos encontrarmos aqui, usando este instrumento, que possamos nos unir, trabalhando uns pelos outros, mesmo à distância, através das boas vibrações, vibrando pelos nossos irmãos da ciência, vibrando pelos nossos irmãos que estão na administração do nosso país, do planeta Terra, vibrando em especial por todos os nossos irmãos do setor da saúde, da área da saúde, que continuam trabalhando de forma intensa, mas bravamente, para continuarem salvando vidas. Que possamos seguir adiante, meus irmãos, apesar das dificuldades, mas que possamos seguir firmes adiante, constantemente, com Jesus de Nazaré. Paz conosco sempre e até breve, até muito breve, com a permissão do Pai. Esperamos nos reencontrar aqui em breve para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Oremos uns pelos outros. Precisamos dessas vibrações, todos nós. Até breve, meus irmãos.